Vamos dando continuidade no nosso assunto. É 6h41 desta quinta-feira, dia 26. Estamos aqui gravando para vocês assistir em casa e aprender. Tá bom? Agora é o capítulo 2, fatorando polinômios. Tá certo? Então vamos lá. 90 eu posso fatorar de várias formas. Presta atenção. 90 é a mesma coisa de 2 vezes 45. Dá 90. Mas 90 também é a mesma coisa de 3 vezes 30. Também dá 90. 90 é a mesma coisa de 5 vezes 18. Se você multiplicar também vai dar 90. Mais 90 é a mesma coisa de 6 vezes 15. Também dá 90. 90 é a mesma coisa de 9 vezes 10. Também dá 90. Mas 90 também pode ser fatorado. Fazer a fatoração. Tá certo? Então vamos lá. 90 é um número par. Porque 0 é par. Então 90 dividido por 2, a metade de 90 é 45. 45 não é par. Divide por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 continua dividindo por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então qual foram os números que apareceu aqui? 2, 3 e 5. A gente bota multiplicando. 2 vezes 3 vezes 5. Só que o 3 se repetiu duas vezes, por isso que fica elevado a 2. Então 90 é a mesma coisa de 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Ok? Uma coisa muito importante que vai acompanhar vocês, não só na matemática, mas na física, na química, é a fatoração por colocação de um fator comum em evidência. Tá certo? Que a gente chama só fator comum em evidência. Primeiro exemplo, ele está na página 71, tá certo? Esse aqui começou na página 70 e agora nós estamos na página 71. Primeiro exemplo, fatorar o polinômio. Qual o polinômio? Mais 6ax mais 8ay. Eu repeti aqui. Eu tenho duas parcelas. Nessas duas parcelas aqui, eu tenho um 6 e tenho um 8, que é o coeficiente numérico. Qual é o número que simplifica 6 e 8 ao mesmo tempo? É 2. Tá certo? Então 2 vai ser o meu fator comum em evidência. Tá certo? 2 vai ser o meu fator comum em evidência. Então 2 divide 6 e também divide 8. Mas qual é a letra que tem tanto na primeira parcela como na segunda parcela? É o A. Só que o A aqui está elevado a 1, está elevado a 1. Se tiver 2A, por exemplo, A elevado a 3 e A elevado a 2 e A elevado a 3. O fator comum vai ser o de menor expoente, tá certo? Quando tiver duas letras, você olha para o expoente. Quem for o expoente menor é o fator comum em evidência, tá certo? A de menor expoente. Então vamos lá. Então, o fator comum é 2A. Então, 2A é o fator comum. A gente bota 2A vezes, abre um parênteses. Aí vamos fazer a primeira divisão. Você pega a primeira parcela, que é 6ax dividido pelo fator comum. 6 dividido por 2 dá 3. O A com o A você cancela. Tá certo? Você só repete o x. Então, 6ax dividido por 2A fica 3x. Aí você bota aqui 3x. O sinal de mais vai separar a segunda divisão que a gente vai fazer. Então, segunda divisão, 8ay dividido por 2a. 8 dividido por 2 é 4. O a com o a você cancela, tá certo? E repete o y, porque não tem nada aqui para dividir com ele, tá certo? Quem tem dúvida, esse primeiro a está elevado a 1, o segundo também. Então, 1 menos 1 dá a elevado a 0. Esse a elevado a 0 é 1. Então, ele desaparece o a. Por isso que eu simplifico. Porque ele tem o mesmo expoente. Tá certo? Aí a gente coloca aqui. Então, se eu multiplicar 2a, entre parênteses, vezes 3x mais 4y, vai dar esse mesmo resultado aqui. Então, isso aqui, o 2a é o fator comum em evidência. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo para finalizar isso aqui. Vamos ver mais um exemplo de fator comum em evidência.
Segundo exemplo, qual é a forma fatorada de 8a elevado a 4, b elevado a 5, menos 20, a elevado a 3, b elevado a 2, menos 16, a elevado a 2, b elevado a 4. Aí aqui eu repeti eles, eu tenho 3 parcelas, mais, né, até o b elevado a 5, menos 20 até o b elevado a 2, menos 16 até o b elevado a 4. Então eu tenho 3 parcelas, tá certo? Qual é o número que fatora, simplifica 8, 20 e 16? Quer dizer, um número que divida 8, 20 e 16 vai ser 4. 4 divide 8, divide 20 e divide 16. Então eu já tenho um coeficiente numérico do fator comum em evidência, tá certo? É 4. Agora, veja que aparece A aqui e A aqui. O A, lembra que eu falei para vocês, é o de menor expoente. Então o de menor expoente é A elevado a 2, porque aqui é 3 e aqui é 4. E o B também é de menor expoente. B elevado a 5, B elevado a 4, então B elevado a 2. É o de menor expoente, então o de menor expoente. Então tá bem aqui. Por isso que ficou o fator comum em evidência 4, B elevado a elevado a 2 e B também elevado a 2. Tá certo? É o fator comum em evidência. Aí você bota 4A elevado a 2, B elevado a 2, vezes, abre um parênteses, e vai fazer a primeira divisão. Você vai pegar 8A elevado a 4, B elevado a 5, e dividir pelo fator comum em evidência. Foi o que a gente fez bem aqui, ó. 8 dividido por 4 dá 2. A e A. Aí você subtrai os expoentes, né? Na divisão você conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Repete a base, 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então ficou 2A elevado a 2, B elevado a 3. Tá aqui, ó. O menos separa. Aí você vai pegar 20A elevado a 3, B elevado a 2, dividido pelo fator comum em evidência, que é 4A elevado a 2, B elevado a 2. 20 dividido por 4 dá 5. A elevado a 3 e A elevado a 2, você repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1, né? Nem precisa falar esse 1. E o B elevado a 2 e o B elevado a 2 cancela, porque são iguais, tá certo? Então o resultado foi o quê? 5A, tá bem aqui, 5A. A última divisão, que é a última parcela, 16A elevado a 2, B elevado a 4 dividido pelo fator comum em evidência. 16 dividido por 4 deu 4. O A com A você cancela, ó, porque tem o mesmo expoente, tá certo? E o B, repete a base e subtrai os expoentes, porque é na divisão de mesma base. Então fica 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Ficou 4B elevado a 2. Se você pegar o fator comum e multiplicar por esse termo, o fator comum multiplicar pelo do meio, o fator comum multiplicar pelo terceiro termo, você vai obter esse mesmo resultado aqui. Tá certo? Isso é fator comum em evidência. Não é um assunto difícil, é só treinar. Bons estudos!